Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Eu sou Líbia Baúda, diretora de comunicação do IGELP, jornalista, e hoje o nosso convidado será Luiz Antônio Araújo. Ele é jornalista, professor, escritor e pesquisador do NUPRIMA. O tema da nossa live de hoje será Oriente Médio após a Revolução Islâmica do Irã. Queria dar aqui as boas-vindas ao professor. Professor, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Boa tarde, Líbia. Boa tarde ao público. E é uma satisfação participar dessa live do Arressala. Agradeço muito o convite. Obrigada. Professora, a primeira pergunta é sobre o Oriente Médio. Você poderia contar um pouquinho sobre como aconteceu a Revolução Islâmica do Irã em 1979 e o que mudou no cenário geopolítico na região do Oriente Médio após esse fato? Sim, o Irã é um país que tem uma origem muito antiga. Tem, na verdade, uma formação a partir de grandes impérios da antiguidade e que, ao longo do século XX, se consolidou como uma área de influência da Grã-Bretanha no Oriente Médio, especialmente por intermédio da monarquia Pahlavi, dos dois grandes monarcas que reinaram no país ao longo do século XX. Reza Shah e Reza Pahlavi, os dois chás, o termo para monarca, para rei. A monarquia Pahlavi sempre fez questão de fazer remontar as suas origens aos grandes impérios da antiguidade. Em 1970, comemorou os 2.500 anos da monarquia persa, que, no entendimento do regime, remontava a Ciro o Grande, nos tempos antigos. Foi uma festa muito luxuosa que reuniu monarcas, famílias reais, presidentes, chefes de Estado do mundo inteiro. Houve, inclusive, uma delegação brasileira nessa festa que ocorreu no Irã. Depois da Segunda Guerra Mundial, a monarquia Pahlavi se tornou uma espécie de representante maior dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Era conhecido o Irã como o gendarme do Oriente Médio. Eram as forças armadas mais poderosas da região e era um aliado muito firme dos Estados Unidos. O processo de modernização que essa monarquia promoveu no Irã, que era um processo de modernização que coincide com outros de outros países do chamado Terceiro Mundo no período pós-Segunda Guerra, ele deixou como rastro e como saldo um grande segmento da sociedade, especialmente no campo, alijado das benesses, das conquistas, por assim dizer, desse dito processo de modernização. Isso fez com que crescesse o descontentamento, crescesse a insatisfação social com os rumos do país, que eram rumos, evidentemente, que giravam muito em torno de interesses geopolíticos americanos e do próprio regime, especialmente
em torno da indústria de petróleo. Esse processo de descontentamento ele foi fermentando no país uma verdadeira situação revolucionária, onde, por exemplo, nessa comemoração a que eu me referi no início, reis milionários, figurões da alta sociedade mundial, eram levados diretamente do aeroporto em Teherã ao local das comemorações, enquanto que os iranianos comuns não podiam sequer se aproximar dessas festividades, quanto mais participar delas. Esse processo foi envolvendo um número cada vez maior de cidadãos e cidadãs no Irã, do campo até a cidade, culminou em 1979 com a revolução que provoca a queda da monarquia e a instauração de uma república que tem, desde o início, um conjunto de forças que a apoiam e que a sustentam, forças populares. A Revolução Iraniana foi uma revolução de caráter popular e, evidentemente, a longa aliança do Shah com potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, fez com que essa revolução tivesse, desde o início, um caráter fortemente anti-americano, anti-imperialista, pela autodeterminação do povo iraniano. Ao longo do processo revolucionário, uma corrente política e religiosa que se organizou em torno do Ayatollah Khomeini é a corrente que acaba se afirmando como a mais importante e que acaba dirigindo, em certa medida, esse processo. Se firma como a direção do novo regime, que adquire, então, o caráter de uma república islâmica, a República Islâmica do Irã. Evidentemente, esse processo vai ter uma repercussão imensa, não apenas no Oriente Médio, mas no mundo inteiro, na medida em que atrai, desde o início, em primeiro lugar, a esperança, o entusiasmo de distintos setores no mundo inteiro que se rejubilam com o grande feito que é a derrubada de uma monarquia, de um regime repressivo, policial, odiado pelas massas. Por outro lado, atrai o temor e, em seguida, a ira de todos aqueles segmentos que se beneficiavam com a antiga ordem. E aqui, em primeiro lugar, deve-se destacar o governo americano, que se torna um inimigo jurado da Revolução Iraniana desde o primeiro momento. Líbia. E como que foi a cobertura da Revolução Islâmica como um todo pela mídia ocidental e brasileira, e como que o termo xiismo ele foi ficando cada vez mais presente aqui no Brasil, e como que ele foi ganhando uma visão, né, um espaço cada vez mais pejorativo aqui no Brasil? Eu não acredito que a população, a popularização do termo xiismo tenha qualquer consistência histórica, social ou mesmo religiosa no Brasil da maneira como ocorreu. O que aconteceu foi que, no Brasil, o ano de 1979, o ano da Revolução Iraniana, é também um ano que marca o chamado processo de abertura política de um outro regime ditatorial, o regime ditatorial brasileiro, com a posse
na presidência da República do último general do ciclo militar instaurado em 1964, o general João Figueiredo, que assume com uma promessa de abertura lenta e gradual do regime em direção à redemocratização. É um momento de esperança, é um momento de anistia, é um momento de retorno de exilados políticos e de afrouxamento da censura, das perseguições policiais, esvaziamento das prisões. O Brasil respira uma atmosfera de democracia crescente em 1979. Há um clima de esperança e de debate político. E, evidentemente, se ao longo dos 15 anos precedentes houve, da parte do grande público no Brasil, uma pequena possibilidade de participar de grandes discussões de natureza política, de natureza ideológica, isso, de alguma maneira, explode em 79. A ideia de militância, a ideia de mobilização de rua e mesmo a ideia de radicalismo no Brasil não tinha uma grande tradição nesses 15 anos que separaram 1964 de 1979. E, de repente, essas e outras atitudes e manifestações políticas aqui no país acabam coincidindo com as primeiras imagens das grandes mobilizações que culminaram com a derrubada do Shah. O povo em Teherã, nas grandes cidades iranianas, entoando palavras de ordem, cânticos, realizando marchas, grandes reuniões, com muito entusiasmo e com uma determinação que era algo que era ainda distante no Brasil, acabou sendo associado à ideia do xiismo e dos xiitas. E, portanto, uma parcela da mídia não teve dúvidas em dizer que no Brasil, quando ocorriam manifestações de rua ou quando surgia um setor mais militante ou mais radical, especialmente no movimento de massas, esses eram os nossos xiitas. Evidente que nenhum xiita e nenhum sunita concordaria, pelo menos em princípio, em nenhuma parte do mundo, com a ideia de que o xiismo é o detentor exclusivo ou prioritário da ideia de militância ou da ideia de radicalismo. Certamente, entre os ouvintes, muitos vão dizer que algumas das pessoas mais moderadas que conhecem são xiitas, e algumas das mais radicais, mais militantes, são sunitas e vice-versa, quer dizer, a filiação religiosa, a filiação em termos das grandes correntes do Islã não tem uma correspondência automática com a ideia de radicalização, de militância incondicional. Mas no Brasil, muito em função da pouca cultura democrática em 1979, esse termo era um termo que, de alguma maneira, mobilizava para o público e, por que não, para uma grande parcela dos jornalistas, dos editores, dos donos de veículos de comunicação, que mobilizavam sentido, né? Então, esse termo acabou se popularizando de uma maneira absolutamente indevida, tanto que apenas no Brasil essa associação entre xiismo e radicalismo, vejam, esses são os xiitas,
que querem mobilizar, que querem subverter a ordem, que querem revolucionar a sociedade. É apenas no Brasil que esse termo adquiriu esse sentido. É algo interessante do ponto de vista semântico, do ponto de vista discursivo, mas me parece que absolutamente irrelevante do ponto de vista social, do ponto de vista religioso e do ponto de vista histórico, Líbia. Uhum. E sobre o seu livro, Oriente em Revista, como que você teve a ideia de começar a escrevê-lo e por qual motivo? Ele teve alguma influência das suas viagens como correspondente? Sim, eu decidi estudar os sentidos de Oriente no jornalismo a partir da minha experiência como repórter na guerra do Afeganistão pós 11 de setembro. Uma das coisas que me chamou muito a atenção naquele momento, e não apenas na imprensa brasileira, como na imprensa mundial, foi a facilidade com que a noção de Oriente, de árabe, de islâmico, era automaticamente, de uma forma que eu poderia dizer que quase irracional, associada, ligada pela mídia a ideias que remontam, muitas vezes, à Idade Média. A ideia, por exemplo, de que o Islã é cruel, ou de que o Islã é cismático, é divisivo, é fomentador de brigas ou de cisânia, ou a ideia de que o Islã é primitivo, de que o Islã é violento. Essas ideias que aparecem com muita facilidade no discurso da mídia no pós-11 de setembro, elas me incomodavam muito, porque me parece que a primeira missão do repórter, qualquer repórter, é traduzir, é levar a realidade atual, é levar o presente social ao seu público da forma mais transparente e mais exata possível. A gente sabe que a transparência absoluta ela é improvável, é algo muito difícil de se obter, principalmente quando se precisa utilizar a linguagem, quando se precisa utilizar as fotos, os vídeos, o instrumental por excelência do jornalismo, mas o sentido da reportagem é justamente estar onde o público comum não consegue estar e mostrar o que está acontecendo. E essa percepção, que era uma percepção que tinha muito pouco a ver, na minha opinião, e não só na minha opinião, na de muitos repórteres, com o que acontecia em países como o Paquistão, como o Afeganistão, como o Irã, como as repúblicas centro-asiáticas, era uma percepção que, ainda assim, parecia muito enraizada no discurso da mídia. E eu queria discutir por que isso acontecia. E aí eu fui buscar analisar justamente o discurso do jornalismo brasileiro, escolhi o discurso das revistas, né, e fui, por meio do instrumental da análise de discurso, tentar chegar ao âmago, à explicação sobre por que se procedia assim, muitas vezes à revelia do próprio trabalho dos repórteres e mesmo dos editores, dos jornalistas profissionais envolvidos na cobertura. Foi assim que, por meio da minha atividade como repórter, como enviado especial a uma região diretamente implicada no conflito
pós 11 de setembro e depois na guerra do Iraque, que eu decidi pesquisar o Oriente e os sentidos de termos como árabe, como muçulmano, como islâmico, no jornalismo brasileiro. Líbia. Uhum. E você cita muito a questão do orientalismo no seu livro, e ela reflete vários aspectos que moldaram a visão do Ocidente em relação ao Oriente e também ao Islã hoje em dia, né? Como que você definiria o orientalismo e como o Ocidente ele e como que o mundo islâmico ele encara essa visão do Ocidente, né? Essa visão que a mídia ocidental em geral, né? Como principalmente Hollywood, os filmes ocidentais, eles moldaram essa visão dos árabes e dos muçulmanos com o passar do tempo. Você que já esteve em alguns países islâmicos, como que os muçulmanos e os povos do Oriente Médio eles encaram essa visão do ocidental também? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim, eu durante o processo de cobertura da guerra do Afeganistão, a partir de 2001, e incomodado com isso que me parecia um uso abusivo de determinadas características associadas a toda uma região muito diferente, muito complexa, muito multifacetada e que era, de repente, apertada, socada dentro de uma garrafa, de um rótulo de Oriente, eu fui buscar leituras e eu encontrei esse livro interessantíssimo, esse livro fundamental, não apenas para a sua área de conhecimentos, estudos literários, a crítica literária, mas para todo o pensamento social contemporâneo, que é o orientalismo do crítico, do professor de literatura palestino-americano Edward Said. Esse livro me abriu os olhos para algo que eu, de alguma maneira, conseguia intuir, mas não conseguia formular. O de que a ideia de Oriente, ela surge e ela é construída e consolidada na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos. A ideia de que o Oriente é uma unidade, é algo que tem uma coerência, que tem um sentido e que é uniforme, que é indivisível, que é imutável, é uma ideia que serve às estratégias de poder das grandes potências colonialistas, imperialistas da era moderna. E assim, provavelmente, nenhum ou talvez assim muito raramente qualquer indivíduo do chamado Oriente, do mundo árabe, do mundo islâmico, de uma maneira mais ampla, vai se considerar ou se considera necessariamente um integrante, um nativo do Oriente. Nunca ninguém perguntou aos egípcios, aos iranianos, aos sírios, aos libaneses, aos sauditas, aos paquistaneses, aos indonésios, se eles se consideravam orientais. Nunca ninguém perguntou o que esses setores, essas sociedades, essas civilizações, esses indivíduos tinham a dizer sobre a sua relação entre si. Há muitos autores na Europa e nos Estados Unidos que estão prontos a qualquer momento a fazer
a fornecer essas explicações e a representar os ditos orientais no lugar dos próprios orientais. É uma operação, portanto, que se dá sobre um objeto, e esse objeto, nesse caso, são pessoas, são sociedades, são países, sem a participação desse objeto, que é reduzido à condição de uma massa amorfa cuja única serventia é servir, de alguma maneira, de referente para um discurso que é um discurso muito interessado, é um discurso muito animado pela disposição de controlar, de reprimir e de dominar. Então, me parece que o orientalismo ele é uma disciplina teórica, uma disciplina acadêmica, uma disciplina expressiva, discursiva, que se caracteriza por esse impulso de dominação. Essa é uma das acepções que Said utiliza e que eu, de alguma maneira, utilizei, mobilizei com muita honra, com muito orgulho, porque me parece uma proposição absolutamente justa e fundamental para que se entenda a sociedade contemporânea no meu trabalho. Perfeito, Luiz. E agora a última pergunta é: como é a sua relação com a comunidade árabe islâmica e, como comunicador e alguém que já trabalhou cobrindo conflitos no mundo muçulmano, por que você acha importante pesquisar e focar nessa área? Bom, eu nasci e vivi toda a minha vida no Rio Grande do Sul, um estado de fronteira. Minha cidade se chama Santa Maria, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, com uma grande comunidade imigrante de todas as partes do mundo, inclusive do mundo árabe e do mundo islâmico. Eu sempre convivi, desde a escola, com descendentes, com famílias de origem árabe, fossem muçulmanas, fossem cristãs, assim como famílias de origem judaica, de origem europeia, de origem ameríndia. E, de alguma forma, eu tive a possibilidade de conseguir acessar por meio da amizade, por meio das relações profissionais, das relações de estudo, o cotidiano, a maneira de pensar, os hábitos, a cultura de todos esses amigos, esses vizinhos, esses parentes, no meu cotidiano. Isso, de alguma forma, me aproximou desse universo, eu posso dizer assim. Embora eu não tenha origem árabe nem islâmica, muito embora eu tenha chegado, por assim dizer, tardiamente, depois dos 30 anos, a oportunidade de estudar questões relacionadas ao mundo árabe e ao mundo islâmico, depois dos 30 anos, eu considero que esse tema, de alguma maneira, chegou a mim por meio da história e por meio da sociedade. Eu era jornalista no momento, né, e isso eu tenho encontrado muitos colegas, jornalistas ou não, de distintas formações na academia, que relatam processos parecidos.
O acidente histórico, o momento histórico que me despertou para a necessidade de pesquisar esse tema como jornalista e como acadêmico foi, evidentemente, o século XXI, o pós-11 de setembro, a Primavera Árabe e o processo das revoluções árabes depois disso. Então, de alguma forma, essa opção, digamos assim, ela ocorreu de uma maneira, ao mesmo tempo, acidental, mas determinada historicamente. Eu considero que tudo que, de alguma maneira, está coberto no meu trabalho, desde o processo do 11 de setembro e daquilo que ocorreu após o 11 de setembro, a invasão de dois grandes países de maioria islâmica, o Iraque e o Afeganistão, e em seguida o processo das revoluções árabes em 2011, é um processo que é central para se entender o mundo contemporâneo. E como jornalista, eu preciso justamente fazer isso, eu preciso olhar para esses processos no sentido de realizar o meu trabalho, e foi isso que eu fiz, é isso que eu continuo fazendo, casando, de alguma maneira, combinando o trabalho de repórter e o trabalho de pesquisador. Líbia. Ótimo, professor. Professora, a gente tem aqui uma pergunta sobre a questão palestina. Com relação à questão palestina, como a Revolução Islâmica iraniana mudou o cenário geopolítico dessa questão na região e no mundo ocidental? E como que era a Palestina antes e depois da Revolução Islâmica? Bem, eu penso que não apenas na Palestina, como no mundo árabe de uma maneira geral, e aqui é importante frisar que a Revolução Iraniana ela ocorre fora do chamado mundo árabe, embora existam árabes no Irã, eles não são a maioria, mas eles participaram desse processo. No mundo árabe, de uma maneira geral, a Revolução Iraniana provocou grandes esperanças, provocou aquilo que a gente costuma chamar de um grande efeito de demonstração. O que os iranianos mostraram, e aqui mostraram ao mundo inteiro, não apenas no Oriente Médio, não apenas no mundo islâmico, mas mostraram aos povos do mundo inteiro, foi de que não só era legítimo, como era possível que um povo tomasse a direção dos seus destinos, a luta contra um regime opressivo, contra um regime ditatorial, apoiado numa polícia secreta absolutamente criminosa, conhecida mundialmente pelos seus métodos absolutamente terríveis de sequestro, de tortura e de estupro, que era possível derrubar esse regime e que era possível impor a vontade do povo, construindo um outro tipo de sistema político. Então, num primeiro momento, eu acredito que nisso o povo palestino não foi distinto do povo egípcio, do povo paquistanês, do povo libanês, do povo turco, dos povos europeus. Num primeiro momento, houve uma grande expectativa. E, nesse sentido, eu acho que a Revolução Iraniana ela continua sendo, ainda hoje, em que pese
os seus percalços, em que pese os seus desdobramentos, que nem sempre se pode dizer que tenham sido no mesmo sentido daquele impulso libertador, daquele impulso de democratização, daquele impulso de se varrer a opressão, que foi tão forte, tão determinante em 79, mas a Revolução Iraniana ela continua servindo de parâmetro. É impossível se falar nas revoluções do século XX, é impossível se falar em democracia, é impossível se falar em luta contra a opressão sem citar esse heróico exemplo do povo iraniano. Me parece, e aqui eu acho que a repercussão e o impacto mais cotidiano, no nível mais político e mais social na Palestina da Revolução Iraniana exigiria um tempo maior para análise, para debate, mas me parece que esse foi o grande impulso, esse foi o grande impacto, esse foi o grande legado da Revolução Iraniana para a luta pela libertação dos povos do mundo inteiro, dos setores oprimidos, do povo pobre no mundo inteiro. É isso que me parece. Uhum. Bom, agora sim, demos o nosso tempinho de live, estamos chegando ao fim de mais uma live. Quero agradecer aqui a participação do professor e jornalista Luiz Antônio Araújo e da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir curtindo, compartilhando e conheçam o nosso instituto, o IGELP. Temos uma página aqui no Facebook e lá no Instagram. Tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana e até breve. Assalamu alaikum. Obrigada, professor Luiz.